Neste vídeo, você vai aprender sobre a meningite. Você vai saber o que é a meningite, quais os tratamentos da meningite. A meningite é contagiosa? Como é que é possível prevenir a meningite? O que é a meningite? A meningite é uma condição na qual ocorre uma inflamação das meninges, ou seja, das membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. É uma doença endêmica no Brasil, pois tem alta incidência, havendo ocorrência ocasional de surtos e epidemias de meningites infecciosas. A ocorrência de meningite em crianças é mais comum, especialmente entre aquelas menores de 5 anos de idade, com destaque para aquelas que ainda não completaram um ano de idade. Contudo, a meningite em adultos também pode ocorrer em diversas situações e pode ser provocada por diferentes causas. O que causa a meningite? Na grande maioria das situações, o surgimento de inflamações nas meninges ocorre por conta de uma infecção no líquido cefalorraquidiano, provocada por vírus, bactérias, fungos ou mesmo por outros parasitas. Existem situações em que traumatismos cranianos, consumo de certas drogas e até pela presença de algumas patologias crônicas como câncer ou lúpus podem causar meningite. A meningite tem sintomas e tratamentos que variam de acordo com as causas das inflamações. Por isso, a identificação de sua manifestação tem grande relevância. Quais são os principais tipos de meningite? Existem diversos tipos de meningite, determinados pelos fatores causadores da doença. Confira os principais deles. A meningite viral é a manifestação mais comum e também a menos grave da doença, que atinge as pessoas normalmente no período entre o fim do verão e o começo do outono. Trata-se de um tipo transmissível da doença, que usualmente é transmitido pela saliva, pelas vias respiratórias, pelas relações sexuais ou mesmo por meio de objetos contaminados. Um dos subtipos mais conhecidos é a meningite herpética, que ocorre como agravamento da doença viral causada pelo vírus da herpes. Outros vírus normalmente associados à meningite incluem o vírus do sarampo, da cachumba, da coriomeningite linfocítica, o adenovírus, o arbovírus e os enterovírus. Já as meningites bacterianas geralmente têm maior gravidade, evoluindo rapidamente e, em casos mais severos, podem ser fatais em questão de horas. Os principais causadores da meningite aguda são as bactérias associadas à doença, que podem ser inúmeras, com destaque para o hemófilo, o meningococo, o pneumococo, entre outras. Entre as mais conhecidas estão o Mycobacterium tuberculosis, causador da tuberculose, e que também pode levar à meningite tuberculosa, e o meningococo tipo B, que provoca a meningite B, uma das formas mais letais da doença. Contudo, preste bastante atenção na meningite meningocócica, que é a meningite de maior intensidade, causada pelo meningococo, e que pode ser disseminada facilmente entre pessoas contaminadas. A meningite bacteriana também pode ocorrer pela evolução da infecção nos seios da face, no ouvido e bactérias da corrente sanguínea, e também pode ser decorrente de procedimentos invasivos do sistema nervoso central, como por exemplo a realização de cirurgias. A meningite fúngica possui recorrência menor, mas pode ser preocupante por levar a quadros crônicos da doença. Normalmente, a meningite fúngica ocorre quando o sistema imune está comprometido, como nos casos de pacientes que têm o vírus do HIV, pessoas que têm câncer ou outras condições que exigem tratamentos com imunossupressores. A manifestação pode evoluir durante vários dias, exige um combate prolongado e pode deixar sequelas para toda a vida. Esse tipo de meningite tem transmissão pela inalação de fungos e não pode ser passada de pessoa para pessoa. Na maioria dos casos, ocorre a meningite criptocócica, causada por fungos do gênero Cryptococcus, que podem estar presentes no solo,
em fezes de animais ou mesmo em árvores. Como resultado, nessas situações ocorre uma micose sistêmica, que geralmente se manifesta como uma infecção oportunista de alta mortalidade e morbidade, mais comum em pessoas HIV positivas. Meningite parasitária ocorre quando a inflamação da meninge é causada por parasitas e associada a várias doenças parasitárias que podem acontecer nas pessoas. Em geral, elas são pouco comuns em relação à meningite bacteriana e a viral. O parasita é um organismo que infecta animais, como por exemplo camarões, caranguejos, lesmas ou caramujos de determinadas espécies. A transmissão em humanos pode ocorrer no contato com moluscos, crustáceos ou ainda no consumo de camarão e de outras carnes de animais infectados. A evolução desse tipo de meningite é benigna, mas pode variar bastante durando poucos dias ou até meses, gerando dores de cabeça fortes, rigidez de nuca, enjoos, confusão mental, entre outros sintomas. A meningite asséptica. Por fim, esse tipo de meningite provoca uma inflamação da meninge sem a presença de agentes infecciosos. A causa para esse tipo de quadro ocorre devido a algumas doenças crônicas ou pelo consumo de determinadas drogas. Entretanto, a mais comum é a meningite traumática, que surge após uma pancada forte na cabeça, gerando um traumatismo e, usualmente, algum grau de sangramento na cabeça. Quais são os sintomas da meningite? Na meningite, os sintomas podem variar de acordo com a faixa etária da pessoa. Crianças menores de 2 anos têm sinais inespecíficos como sonolência excessiva, irritabilidade, recusa para mamar e febre. A partir dessa idade, outros indicadores aparecem, sendo que sua intensidade e ocorrência mudam conforme o tipo da doença. Em geral, os pacientes apresentam manifestações iniciais que incluem dor de cabeça muito intensa, vômitos não desencadeados pela ingestão de alimentos, febre alta e repentina, e depois, com o avançar da doença, outros sintomas podem se associar ao quadro, como por exemplo, náuseas, sensibilidade à luz, confusão mental, mal-estar generalizado, sonolência excessiva, falta de apetite, manchas da meningite vermelhas na pele. As convulsões também podem ocorrer. Sempre que os sinais da meningite forem percebidos, é indispensável buscar um pronto atendimento para realizar uma avaliação e ser encaminhado para a consulta médica ou mesmo para a internação, dependendo do caso. A meningite é contagiosa? Como você pôde conferir nos itens sobre os tipos de doença, a meningite é contagiosa apenas em algumas situações. Na manifestação da meningite fúngica, por exemplo, só adquire-se pela inalação dos micro-organismos. Já na meningite parasitária, transmite-se por meio da alimentação e do contato com certos animais. Por sua vez, a meningite asséptica, essa transmissão ocorre por fatores inerentes ao organismo do próprio indivíduo. Entretanto, fique atento às meningites virais e bacterianas, que podem sim ser passadas de uma pessoa para outra. No caso da meningite viral, os riscos são mais acentuados, pois quando o vírus é contraído a partir de uma terceira pessoa, normalmente ele não causa inflamação da meninge, mas sim a doença associada ao agente causador. Já as bactérias merecem mais atenção, pois possuem uma facilidade maior à transmissão, por meio de gotículas de tosse ou espirro, um beijo, até mesmo durante o uso de objetos compartilhados como copos e talheres. Vale ressaltar que a partilha de objetos, na maioria dos casos, não causa transmissão, assim como contatos em apertos de mão e abraços. Contudo, fique sempre atento. Como diagnosticar a meningite? O diagnóstico começa na atenção aos sintomas, que devem ser investigados sob a menor suspeita. Quando há suspeita da doença, alguns exames de rotina para sua investigação devem ser solicitados pela equipe médica. Os principais são a tomografia computadorizada para avaliar a presença de hidrocefalia
e algumas vezes abscesso cerebral e acúmulo de pus, esse exame também ajuda a avaliar se pode ser colhido o líquido para exames. A coleta e análise do líquor, pesquisa de bactérias e fungos no líquor, a cultura do líquor, do sangue e de outros fluidos corporais. Ao identificar o agente causador específico, seja no sangue ou no líquido cefalorraquidiano, o especialista pode ministrar o tratamento mais adequado. Um indicativo importante é a visualização do próprio aspecto do líquor, que em processos infecciosos se torna mais turvo por conta do aumento de elementos figurados. Como é feito o tratamento da meningite? Por ser considerada uma doença grave, a meningite tem tratamento que sempre exige internação hospitalar para os casos suspeitos. Na meningite bacteriana, são utilizados antibióticos hospitalares, sendo que as substâncias e as dosagens são determinadas de acordo com cada pessoa. Por outro lado, as meningites virais não devem ser tratadas com antivirais. A internação é feita com monitorização contínua e combate dos sintomas, até que ocorra recuperação espontânea. Nessas situações, a exceção é para o vírus influenza e da herpes, que podem exigir a utilização de medicamentos antivirais específicos em alguns pacientes. As meningites parasitárias seguem a mesma lógica, mas a atenção aos remédios para aliviar os sintomas é ainda maior, já que as dores de cabeça e a febre tendem a ser mais intensas. Já na meningite fúngica, como já citado anteriormente, o tratamento é bem mais longo. Ele exige dosagens altas e recorrentes de antifúngicos, que também variam de acordo com o agente causador. Quando existe complicação da meningite, como a ocorrência de abscesso ou mesmo de hidrocefalia, pode ser necessário um procedimento cirúrgico. Há formas de prevenir a meningite? De forma geral, as medidas preventivas incluem a quimioprofilaxia e a vacinação. Segundo o Ministério da Saúde, diferentes vacinas de meningite estão disponíveis no calendário do Programa Nacional de Imunização. Na verdade, além das vacinas específicas contra certos tipos da doença, várias outras protegem contra outras condições que podem levar à inflamação da meninge. Abaixo, as vacinas que são disponíveis no Sistema Único de Saúde, seguindo a citação do próprio órgão. Vacina meningocócica conjugada subgrupo C. Ela protege contra a doença meningocócica causada pelo subgrupo C. Vacina pneumocócica 10, variante conjugada. Protege contra as doenças invasivas causadas pelo Streptococcus pneumoniae, incluindo a meningite. A vacina polivalente protege contra as doenças invasivas causadas pelo hemófilo influenza sorotipo B, como a meningite, e também contra a difteria, tétano, a coqueluche e a hepatite B. A BCG protege contra as formas graves de tuberculose, incluindo a meningite. No caso da quimioprofilaxia medicamentosa, a indicação é para quem teve contato com pessoas acometidas pela meningite meningocócica ou por hemófilo influenza. Por fim, também deve-se ficar atento aos métodos de prevenção contra as formas transmissíveis da meningite, evitando aglomerações, gotículas de saliva, objetos compartilhados e outras formas. Para concluir, a meningite é uma inflamação das meninges. Ela é mais comum em crianças e pode produzir sequelas que podem durar toda a vida ou até podendo levar à morte. Por isso, é imprescindível tomar as medidas para prevenir e ficar atento aos sintomas da meningite e, claro, buscar um pronto-socorro e atendimento sob qualquer suspeita. O tratamento deve ser feito o mais precocemente possível. Coloque em prática o que aprendeu neste vídeo. Se o conteúdo deste vídeo foi útil, peço que se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, repasse este vídeo para seus amigos e familiares e, principalmente, compartilhe comigo suas dúvidas e experiência em lidar com a meningite. Obrigado e até o nosso próximo vídeo.